Olá, amigos. Shalom, Leculão. Paz a todos. Iniciando mais uma semana, com mais uma Paraxá. Sejam todos bem-vindos a essa sala, podemos dizer, uma sinagoga virtual, Talmidei Torá, Sina, né? Sina é Kehilat Israel Brit Hadashah, Congregação Israelita da Nova Aliança. A partir de agora, estamos iniciando esse serviço, esse estudo, para a honra do eterno nosso Deus, com a Paraxá que tem o nome Hayei Sara, é a vida de Sara. Esta Paraxá, com a leitura integral, está no livro de Gênesis, capítulo 23, verso 1, e vai até o capítulo 25, verso 18. A porção para hoje é no mesmo livro, Gênesis, o capítulo 23, verso 1 até o versículo 16, como a primeira aliar. Hoje, lembrando que é 18 do mês Reshivã do ano 5.786, 9 de novembro de 2025, faltando aí um mês e poucos dias para o Congresso, né? Falando nisso, as inscrições já saíram, se inscreva, procure lá a Daisy, né? Enquanto há tempo, para não perder. Até o dia 15 de novembro pode se inscrever. Lá está todo detalhe das diárias, quem vai ficar em hotel, referente à comida e assim vai, tá bom? E as programações durante o congresso. Os nossos companheiros já está aí, Orochi Nakidimo, né? Como sempre, o amado Nakidimo, uma pessoa muito importante para nós, Orochi Nakidimo, né? Que a partir de agora, Orochi, o senhor está com a palavra, tá bom? Fica à vontade, o Eterno abençoe. Ok, doutor, estava esperando que o Aragão entrasse, mas até o momento não entrou. Se o Eliezer É, quiser a participação, exatamente, ele pode está na ser. sala. Certo. O Eliezer. Então, a todos, pessoas a Shalom, quero cumprimentar outro, em especial o Javier Novo, que há tempinho não apareceu por aqui. Um grande abraço. Um abraço a todos aí. Então, vamos então à leitura da primeira aliada semana, quinta porção semanal, Raie, quer dizer vida, né? Vida. Bom, o capítulo 23, verso 1 a seguir diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos de vida de Sara. E morreu Sara, Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão para lamuriar Sara e para guiá-la. Levantou-se Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Rete, dizendo: Peregrino e morador sou eu entre vós. Dai-me posse de um terreno para sepultura entre vós, e enterrarei a morta que está diante de mim. Responderam os filhos de Rete e Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu Senhor. Príncipe de Deus és tu entre nós. No melhor de nossas sepulturas, enterrará tua morta. Nenhum de nós, sua sepultura, te negará para enterrar a tua morta. Levantou-se Abraão
curvou-se ao povo da terra, aos filhos de Hete. Chegou a minha porta. E falou-lhes dizendo: se é de vossa vontade enterrar a minha morta que está diante de mim, escuta-me, rogai por mim a Efron, filho de Sorrar, que me dê a cova de Macpelá, que possui e está ao fim de seu campo, pelo preço do seu valor, dar-me-á como posse, sepultura entre vós. E Efron estava entre os filhos de Hete, respondeu Efron, reteu a Abraão na presença dos filhos de Hete e de todos que entravam pela porta da cidade, dizendo: não, meu senhor, escuta-me, o campo dou para ti, e a cova que está ali também, aos olhos dos filhos do meu povo. E a parte enterrar teu corpo, Abraão do povo da terra, falou Efron na presença do povo da terra, dizendo: para lá, tu escutas, darei o dinheiro do campo, toma de mim, e enterrarei o meu morto ali. Respondeu Abraão, dizendo: meu senhor, escuta-me, terra de 100 ciclos de prata entre mim e ti. O que significa? Enterra teu morto. Escutou Abraão a Efron, e pesou Abraão para Efron a prata que ele mencionara na presença dos filhos de Hete, 4 ciclos de prata, corrente entre pecadores. Então, essa é a leitura de hoje, da primeira guerra. E o Abias está pronto, o Moreira já está pronto aí. Opa! Opa! Eu disse suas palavras aí, vamos. Apesar de não ter havido solicitado, né? Mas anteriormente, mas é importante nós estarmos sempre pronto, né? Como diz o profeta Eliseu foi o profeta, né? Esse é Rinei, né? Então, mas é uma paraxá muito importante, que vai fazer a nossa matriarca, né? É o momento da vida de Sara. É interessante falar de Sara, mas é da morte dela. O que é a vida de Sara? Aqui foi o momento de homenagear a Sara pelos seus feitos, nosso povo, né? Nós sabemos que Sara foi a primeira matriarca do nosso povo e teve uma grande importância para o povo. Tanto é que as filhas de Israel são abençoadas em nome de Sara. Em nome de Sara. Uma questão interessante que nós vemos aqui nessa paraxá, segundo os nossos mestres, Sara morreu logo após a descida de Abraão e ter ido sacrificar Isaac, né? E quando soube aquilo, ela infartou e faleceu. Eu tive que fazer os cálculos, a gente pensa que Isaac era um adolescente, mas não, ele tinha 37 anos naquela ocasião. E nós vemos aqui a obediência dele ao pai, né? Contudo, ele obedeceu ao seu pai ainda. É interessante que nós queremos saber aqui a negociação da terra, né? O que é 400 ciclos entre mim e vós? Eu não queria vender, mas eu posso.
É interessante, a pessoa não quer vender e dá o preço, né? E uma coisa interessante é por que Abraão não aceita a gratuidade. Porque se ele aceita a gratuidade, ele teria garantia de que aquela terra estaria de patriarca enterrado da Yosef mais tarde. Né? E que garantia ele teria se ele não comprasse, se ele não adquirisse? Quando você compra, você tem o documento de compra. E se ele não, se ele teria esse documento, então tudo nos chama de atenção, né? E atenção para uma outra questão, uma coisa que é bom entre nós, a nossa comunidade, se nós tivéssemos um local para enterrar os mortos. Para os mortos separados, mas não temos, mas nós temos que ter o cuidado também de nos precaver para esse tempo também. São tudo coisas que nós temos que ter sempre em memória, as coisas, porque uma coisa que é certo, a chegar para todos, então nós temos que saber esse momento sempre. Então temos que ter esses ensinamentos que traz a Torá aqui. O de graça ele teria garantia, se fosse de graça, não teria garantia de que seria dele. E nós vemos que até hoje essa sepultura é local de visitação de Israel. Comprado, e se não fosse comprado, não seria assim. Teria se perdido a historicidade, toda essa coisa teria se perdido, porque não comprou. Como comprou, ele tem a garantia de que é dele. E hoje, até hoje, é um local lembrado e visitado até hoje. Então, seriam essas palavras, eu não preparei muita coisa, né? Mas eu tive analisando sobre essa paraxá durante esses. Muito obrigado pela oportunidade. E outra palavra ao Roshi Nakimo. Ok, meu querido, boa observação, mas é bem lembrado, porque todos nós vamos para esse lugar um dia, né? Uns cedo, outros mais tarde, e nós vamos sepultar o nosso mundo aonde? Então é bom cada um de nós, é um conselho que eu estou dando, não é uma doutrina, viu? Nada disso. Conselho que eu estou dando. Como você temos tempo, compra um sepulcro, porque hoje comprar um cemitério é impossível, porque o mesmo não libera, já foi aqui, a Sina já tentou isso aqui algumas vezes em Curitiba, não foi possível. Mas você compra jazigo no cemitério, é seu. Ali você sepulta a sua família, enfim, separado das coisas. Eu, sem querer, há muitos anos atrás, há 42 anos, eu comprei um jazigo na cidade de Santa Maria, e sepultei meu pai. Minha mãe tem um irmão também, já está. É coisa de família. Bem, voltando para Paraxá. Na semana que passou, nós estamos Paraxá que trata-se da promessa do Eterno feito para Abraão, que ele teria uma grande multidão, principalmente de um filho da promessa, que com o nascimento de Isaac, né? Falei na Kabbalah de Shabbat sobre família. Começou a família bendita, terra, família especial da terra, começou com o patriarca Abraão. E, como ele já comentou, Sara viveu os 37 anos depois que deu a luz a Isaac, o riso. Isaac quer dizer riso. Ela viveu mais 37 anos, então ela viu o crescimento, a formação do filho, ela viu isso. Só não viu seu casamento, que é comentado, quando ela soube da queda de Isaac, do sacrifício de Isaac, ela teve um infarto, segundo historiadores, né? Ela teve um infarto e veio a fazer. Mas ela viveu 127 anos.
bons anos de vida. E a nossa Verótica Sala também não é uma exortação, nada disso, viu, amadas? Nada disso. Mas espere a vida de Sara. Quem foi Sara na vida do povo hebreu, nosso povo, da nossa vida? Como foi dito, os filhos são abençoados através das matriarcas, as filhas, né? Através da matriarca, Sara, Ribca, Rahel e Leia. Então, esses personagens que a menciona, nós devemos ter muito apreço e esperarmos por essas vidas. Outra coisa que me chama a atenção aqui, meus amados, veja bem, o verso 2, e morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, ou Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão para lamorear a Sara e plantá-la. O que dá a entender que Abraão não estava com ela neste momento. Dá a entender pelo fato que diz que ele veio a lamorear. Mas não é sobre isso que eu quero falar. E também sobre isso. Darmos a entender que ambos eram companheiros inseparáveis, como conta aqui. Só separou a morte. E ele chorou pela morte de Sara. É muito interessante isso, porque parece que isso está esquecido nos nossos dias. As pessoas sequer lamentam a perca, meu querido. Mas o nosso patriarca lamentou a morte de Sara. Outra coisa que nos chama a atenção é que quando isso aconteceu, o verso 3, levantou Abraão de diante de sua morte e falou-se de retendo, peregrino e morador sou eu entre vós. Dá-lhe um posse de terreno para sepultura de vós, enterrarei o quê? A minha morta. Quero fazer uso de um personagem aqui que eu tenho um grande apreço por ele, um grande amigo Moshe em Israel. Digamos que o Moshe morreu. Morreu, né, Moshe? Mas está vivo aí, tá? Morreu Moshe. Aí as pessoas perguntam assim, falam, aonde está o corpo? Aonde vai ser velado o corpo do Moshe? Vocês acham que estão certos isso? Está certo? Não. Onde está sendo velado o Moshe? No corpo de Moshe. Está aqui no Torá. Para sepultar a minha morta, não é sepultar o corpo de Sara. Não tem excesso corpo de quem morreu. Aonde está o corpo de fulano? Aonde está o corpo da fulano? Não, não. Aonde está fulano? Morreu Naquídimo. Aonde está o Naquídimo? Está sendo aonde? É isso. Não é corpo de Naquídimo. Não é corpo de Noa, Israel. Aonde está o Noa? O Noa está velado aonde? Entendeu, meus amados? A Torá dá ensinamento, meus amados, que nós devemos sair do paganismo e da fala pagã. É o que nós ouvimos. Olha, o jornalista mais especial das grandes redes de comunicação, ele diz, olha, o corpo do fulano está sendo velado em tal lugar, o corpo do fulano vai ser sepultado amanhã. Aí o corpo foi, você não vai para onde? Já dá a entender que o corpo está num lugar e a alma está no outro. Entendeu, gente? É isso que eles querem dizer na entrelinha. Mas o patriarca, ele foi muito categórico.
Dai-me sepultura entre vós para que eu sepulte a minha morta. Não é o corpo de Sara, é morta. Então é interessante. Então me chama muita atenção isso. Outra coisa, o verso 6. Olha o verso 6. O que diz os filhos de Rete. O que foi que diz filho de Rete? Ouve-os, meu Senhor. Olha, meu Senhor. Quem era Abraão entre eles? Senhor. Ouve-nos, meu Senhor. Príncipe de Deus. Tu és entre nós. Olha, meus amados. A Paraxá nos leva para esse conceito de nós pensarmos aqui, quem somos nós entre o povo onde nós vamos, onde habitamos. Falar que está sem conversa de hoje, mas, digamos assim, Guga, quem é você onde você está vivendo? Entre o gentil que está à sua volta. Zacai, Ronaldo, quem é você aí na cidade que você mora em Rondônia? Moshe Ben Israel, quem somos nós entre o povo onde vivemos? Olha, o filho de Rete reconheceu que Abraão era príncipe de Deus. Somos nós, meus amados. A Torá quer nos ensinar alguma coisa. A nossa Torá nos chama a isso. Para sermos diferentes, para sermos isso. Falavam em outras ajudas que tivemos aqui no Zoom. Estamos chegando aqui nos dias de Hanukkah, quando vamos acender as luzes de Hanukkah, que são 8 luzes, mas contando todos os dias acendendo as luzes, vai 42 luzes, né? Durante os 8 dias de Hanukkah. A Hanukkah, essas luzes representam o que? Brilho, luz. O que nós representamos entre a multidão que vemos, multidão pecaminosa, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno, e como nós estamos nos comportando, vivendo, entre outros. Entendeu, meus irmãos? Os filhos de Rete reconheciam nosso patriarca como príncipe de Deus. Isso nos leva a crermos que Abraão era um homem, era um cidadão de grande reputação, que deixou um legado para um habitante que reconhece ele estrangeiro entre os habitantes de Canaã, mas ele, como estrangeiro, fez a sua luz resplandecer. E os filhos de reconhecessem que ele era príncipe de Deus. Por isso, pai de multidão de nações, um pai de multidão de nações, ele teria que ter um legado, uma postura para deixar para os filhos, para que os filhos, pelo menos, não vou dizer que todos os filhos, mas pelo menos uma boa parte dos filhos, levasse consigo aquele legado, aquela postura do patriarca, como o Abraão sendo príncipe entre o povo, os filhos seriam também dos príncipes. É isso que a Torá nos está levando a entender. Outra coisa, quando os filhos de Rete reconheceu Abraão como príncipe de Deus,
e disse assim: Príncipe de Deus, tu és entre nós, no melhor lugar de nossa sepultura, enterra a tua morta. Nenhum de nós sua sepultura te negará para enterrar a tua morta. Aí o verso 7, levantou Abraão, dá a entender que ele estava sentado, ou pelo menos entendo assim, levantou-se Abraão e curvou-se ao povo da terra. Também Abraão honrou os filhos de Rete. A princípio da nossa Techuvá, foi tão ensinado entre nós, foi muito programado, hoje quase que não se fala isso, a gente não vê falar mais isso, que quando o líder entra na congregação e o povo está sentado lá nos bancos na congregação, a congregação deveria ficar em pé para receber o líder, porque o líder ele é um príncipe de... E eu entendo isso que é assim mesmo. Eu particularmente, entendo. Eu não levantar se eu não ver ele andando. Só se eu não ver. Mas é honra. Nós temos aqui na Morê Moshe. Quem é Morê? É um professor. Por que a congregação levanta quando ele entra na congregação? Ele é um professor. Deve ser honrado. Não é que a gente está bajulando as pessoas. Não é isso. A Torá nos ensina isso. Devemos honrar as pessoas que têm a sua capacidade, têm o seu grau de representante numa congregação, numa comunidade. Porque são pessoas importantes. São pessoas, não que os outros sejam importantes, mas dever da comunidade honrá-lo. Converse perante cães quer dizer velhos, mas um professor também é cã, porque ele representa uma comunidade. A liderança deve ser honrada com isso. Um senhor de idade deve ser respeitado. Deve ser, sim, quando ele entra num ambiente, numa comunidade, ele deve ser honrado. Abraão tinha alguma obrigação de se curvar perante os filhos de Rede? Quem era o filho de Rede? Quem era? Mas Abraão nos deu o exemplo. Aí, nós, meus amados, nós que dizemos, nosso pai Abraão, nós somos filhos de Abraão. Estamos fazendo como o patriarca Abraão. Às vezes, nem com a nossa liderança nós fazemos isso. Né? Nem com o nosso líder nós não fazemos isso. Nosso patriarca, nosso pai Abraão fez isto. É o legado que ele nos deixou para que nós o seguíssemos. Aqui, logo mais à frente, no verso 12, vou no verso 11 primeiro. No verso 11 diz assim: não, meu senhor, novamente os filhos de Rede reconhecem Abraão como meu senhor. Não é como o seu Abraão, não era assim. Ou seu Altair, ou seu Ishai. Oh, meus irmãos, paciência. Nós devemos respeitar a dignidade da nossa liderança, dos nossos representantes, do roche da congregação, seja ele de idade ou jovem, ele é o líder, ele é o que nos representa. Então, aqui no verso 11 diz assim: não, meu senhor, escuta-me, o campo dou para ti. Já que está o campo, né, Eliezer?
e a cova que está nele também. Aos olhos do meu povo, dei-a para ti, em terra tão morto, em terra tão morto. Patriarca novamente faz referência. E curvou-se Abraão. Vocês entendem o que é curvar? É abaixar. Honrar, né? Da reverência. Da reverência. Abaixa, você não quer abaixar o corpo, pega na cabeça, inclina a cabeça, em respeito às pessoas. Curvou-se Abraão diante do povo da terra. Diante do povo. Não estava dizendo que era velho, novo, não. Diante do povo. O povo estava ali. E falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Oxalá, tu escutes, darei o dinheiro do campo. Toma de mim e enterrarei o meu morto ali. Aí, muito bem, respondeu Efron, né? A Abraão dizendo: meu senhor. Ele respeitou a dignidade de Abraão, meu senhor. Depois abaixo, Abraão, meu senhor, escuta-me. O que é 400 ciclos de prata entre nós? Significa nada. Claro que era muito dinheiro na época, né? Mas Abraão, todo preparado, já ciente das coisas, daqueles que só pensam no dinheiro. Ele era peregrino para o povo, mas conhecia o povo, quem era a ganância do povo. Escutou Abraão a Efron e pesou a Abraão para Efron a prata que este mencionara na presença dos filhos de Rete. 405. E é isso aí. É o que o Eliezer disse. Se ele não tivesse dado o valor da sepultura, amanhã ou depois ele falou: não, o terreno é meu, tua morte está lá, mas o terreno é meu. Mas ele comprou, e além dele ter comprado, pode seguir para a seguinte, que ele deu um documento, uma escritura do terreno. Então, é direito de posse, e lá foi, quando o patriarca Jacob faleceu no Egito, foi levado lá, depois o sócio de José também para lá, assim. E aí eu volto. Nós vamos ser sepultados onde, meu? Não é difícil. Vai na prefeitura, compra um terreno, é parcelado, vai pagando, aí você tem sepultura. Toda a sua família. Eu creio que o Xé está aqui na presença, mas está a Miriam Elixé na sala, parece que ela também está a esposa do. Tá? Deve ser um amigo nosso lá em Colatina. E na época, não me lembro se já era, foi comprada essa sepultura, foi comprada a sepultura lá em Colatina. Com pouco tempo depois, foi um ano, menos de um ano, se foi mais de um ano, foi muito pouco, morreu outra mesma família. Foi sepultado lá, o caixão estava inteirinho ainda. E se não tivesse outro já ali em cima, porque quando sepulta uma pessoa num túmulo, daí 10, 15, 20 morre, vai lá e usa de novo a sepultura. Não está nem aí. Vai pôr o chão em cima, vai defunto em cima. E é isso, meus amados. Não vai pôr o corpo em cima, viu, gente? Vai pôr fulano em cima. É isso, meus amados. Tá bom? Ô, tia Vichalon. Só me fazer a seja, né, com um efeito bastante alerta. A questão desse cemitério é muito complicada, porque tem muitas cidades que não tem onde enterrar. E algumas cidades feito que obriga a fazer como é que é?
agora não, palavra, esqueci a palavra, incinerar o corpo, como é que é? Em algumas cidades são obrigatórias a cremação. Então, é isso que nós temos que estar atentos a esse ponto, porque nós vamos aceitar a cremação. Então, nós temos que estar atentos a isso aí. Nem muitas cidades não têm cemitério, né? Aqui na minha cidade, aqui, eles estão em glossário para desocupar a estrutura das pessoas que estão lá, como não foi feito o recadastramento, então eles tirar os restos mortais lá e colocar no sério. Então, quando a pessoa adquire e compra, não. Quando a pessoa adquire dele, é propriedade dele. Né? Então nós estamos bem atentos. É porque ele é da posse, tá sim, tá. Em todo lugar tá cremação de Se a minha mãe, nós compramos para duas pessoas. Minha mãe e meu pai, sepultura, somos uma supra. É isso, Zé. Shalom. É verdade. Estão me ouvindo? Tá, vamos sim. Ok, eu vou encerrar a gravação aqui. Obrigado, Luiz Naquilo, obrigado, Eliezer. Ah,